Olá? Alô? Eis aqui uma questão sobre trocas térmicas. Eu estou indicando ali para vocês uma palavra que certamente vai te dar toda a dica que é uma questão sobre troca térmica. Calorímetro. Calorímetro é um sistema termicamente isolado. É um vaso adiabático. Ele só permite as trocas de calor na parte integrante. Quem está no meio interno, que constitui a parte integrante, ali vão trocar calor. Não troca calor com o meio externo. Vamos ver quem é a parte integrante? Quais são os corpos que constituem o meio interno? Então vamos lá. Um pedaço de metal está a temperatura de 100, é mergulhado num calorímetro, sistema termicamente isolado. Contendo água, o calor específico da água está dado, a água está a 20 graus Celsius, o metal está a 100 graus Celsius. Temperatura maior para o metal cede calor, água a temperatura mais baixa, água recebe calor. Temperatura do metal diminui, da água aumenta até a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio ocorre em 30 graus Celsius. Tem um dado interessante, as massas do metal e da água são iguais. Princípio das trocas de calor, a somatória das quantidades de calor num sistema termicamente isolado deverá ser igual a zero. Ainda tem uma coisinha ali para falar com vocês, tá? Neste caso aqui nós teríamos isso. Quantidade de calor do metal QM, quantidade de calor do metal, mais QA, quantidade de calor da água. Metal e água somente, calorímetro não participa da troca térmica, soma as duas quantidades de calor e iguala-se a zero. Tem um detalhe interessante na questão, não foram fornecidas as massas de água e do metal, mas dizem que as massas são iguais. Então, observa aqui, ó, massa de água igual massa de metal. Será que vai nos atrapalhar no momento do cálculo? Relaxa. Vamos começar a substituir. Fiz aqui um apanhado dos dados. Água e metal, massa da água igual a massa do metal, calor específico da água vale 1, vamos determinar o calor específico do metal. Água a 20, metal a 100, 100 graus Celsius. Então o metal cede calor e a água recebe até ambos atingirem a temperatura de equilíbrio térmico em 30 graus Celsius. Observa, a água está recebendo calor, a temperatura aumentou, então a variação de temperatura dela foi de... Só quero te mostrar só isso aqui que é interessante. Mais 10 graus Celsius. E aqui a temperatura do metal baixou de 100 para 30, então menos 70 graus Celsius. A água recebeu variação de temperatura positiva, metal cedeu variação de temperatura negativa. Tá bom? Que tal substituirmos então? Vamos lá. Como ficaria aqui a somatória das quantidades de calor? Vou deixar aqui também prontinho, que aqueles quezões ali serão M vezes C vezes ΔT. É essa expressão que nós vamos aplicar ali por conta das variações de temperatura. Se tem variação de temperatura, tem calor específico. Como ficaria para o metal? Então vamos lá. Massa do metal, M. Eu não preciso colocar NM nem MA, porque as massas são iguais e a gente vai simplificar, tá? Mas mesmo assim, ó. NM vezes o calor específico do metal, vezes C. Vou abrir um parênteses. Aqui é ΔT e nós já tivemos esse bate-papo aqui. Então vou colocar assim, ó, menos 70 graus Celsius. Caso você queira substituir, daqui ficaria 30 menos 100, menos 70 graus Celsius. Legal? Agora vamos somar para a água aqui. Mas vamos para o QA. Massa de água, MA, mais uma vez. Pronto. Está resolvido aqui, ó. Simplificamos os valores de massa, tá bom? O calor específico da água vale 1 vezes ΔT, a variação de temperatura, nós já tiramos aqui, partindo das temperaturas inicial e final, que é a de equilíbrio, tanto
para a água quanto para o metal, a variação de temperatura da água vale 10. Não esqueça que essa somatória deverá ser igual a 0, ok? Ficamos assim, olha, menos 70. Tirar esse grau Celsius daqui, tá bom? É necessário. Menos 70 vezes C mais 10 igual a 0. Se nós jogarmos 10 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, aqui ficaria menos 70C igual a menos 10. Então, o calor específico seria 10 sobre 70, ou, simplificado, 1/7 caloria por grau Celsius. Observa que 1 sobre 7 já é uma fração redutível, então podemos deixar na forma de fração, ok? Bom, eu me isentei aqui de colocar o enunciado porque eu acho que a análise do gráfico já diz tudo. Analisar um gráfico é muito importante. Seja qual for o assunto da física, mecânica, eletricidade, eletromagnetismo, calorimetria. Vamos ao gráfico? Nós temos no eixo vertical uma temperatura em graus Celsius de duas massas de determinadas substâncias, tá? E aqui nós temos a substância 2, nós temos a substância 1. A substância 1 tem massa 300 gramas, a substância 2 tem massa 900 gramas. Muito bem. Observa que a temperatura da substância 2 diminui, significa dizer que a substância 2 está cedendo calor. Observa que a temperatura da substância 1 está aumentando, então ela está recebendo calor. Observa que o equilíbrio térmico ocorre a temperatura entre 10 e 40. 10 e 40 são as iniciais. O equilíbrio térmico ocorre em 30 graus Celsius, tá bom? É uma troca térmica, a somatória das quantidades de calor vai ser igual a 0, quantidade de calor recebida do 1, mais quantidade de calor cedida do 2, vai ser igual a 0. Muito bem. Observa. Vamos tirar aqui através do gráfico, que a gente já está vendo o gráfico, quanto que vale a variação de temperatura da substância 1? Começou em 10, no equilíbrio de 30, a variação de temperatura da substância 1, que está recebendo calor, é uma variação de temperatura positiva. Em contrapartida da substância 2, que está cedendo calor, observa que vai ser 40 menos 30. Então, a variação de temperatura aqui, olha, menos 10 graus Celsius, ok? Então, aqui, ó, negativa a variação de temperatura da substância 2 que está cedendo calor. Muito bem. Eu quero te fazer a seguinte pergunta na questão. Ó. Quanto vale a razão entre os calores específicos da substância 1 e da substância 2? Tá bom? Vamos ver? Q1 mais Q2 igual a 0. Então, vamos lá. Massa da substância 1, MC delta T. Massa da substância 1. 300 vezes calor específico da substância 1, que a gente não sabe, tem que tirar a razão, é a substância de massa 300 gramas, sofreu delta T1 de 20. Mais, vamos ao Q2, quantidade de calor referente à substância 2, que é a verdinha, de massa 900 gramas. 900 vezes C2 vezes... Observa que 2 cedeu calor, variação de temperatura negativa, menos 10, não esqueça de igualar a 0 para que haja, então, a sentença, tá bom? Aqui ficamos, olha, 6.000 C1 igual, vamos pegar esse valor negativo e já colocar para o outro lado, tá bom? 9.000 vezes, vou dar um capricho aqui, ó, C1, 9.000 vezes C2. A gente precisa fazer o produto cruzado para chegar a essa fração. Então, C1 sobre C2 vai ser a fração 9.000 por 6.000. Essa fração C1 sobre C2 vai ser igual a, simplifica os zeros, 9 sobre 6
simplifica por 3. A razão C1 sobre C2 vai ser igual a 3 mesmo. Uma belíssima questão, hein? Vamos a mais uma questão de trocas térmicas. Calorímetro, sistema termicamente isolado, trocas térmicas. Somatória das quantidades de calor igual a zero, princípio das trocas térmicas. Quem está trocando calor aqui? 300 gramas de água, calor específico 1, 750 gramas de ferro, calor específico 0,1. Posso tomar liberdade de anotar logo? Água, 300 gramas, ferro, 750 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Calor específico do ferro, 0,1 caloria por graus Celsius. Perfeito! Temperaturas de água, iniciais de água e ferro, 90 graus Celsius para a água, 30 graus Celsius para o ferro, tá bom? Temperatura da água vai baixar, a do ferro vai aumentar. Água cede, ferro recebe. Temperatura da água baixa de 90 para, sei lá, vamos calcular o equilíbrio térmico. Temperatura do ferro aumenta de 30 para, sei lá, vamos calcular o equilíbrio térmico em que temperatura, tá bom? Princípio das trocas, anotado. Q da água mais Q do ferro, anotado. Equação fundamental, vamos para a água. Massa vezes calor específico da água, equilíbrio térmico menos a inicial, T menos 90 mais. Fechou para a água. Q do ferro, 750. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. 750 vezes 0,1. Equilíbrio térmico na inicial de 30, T menos 30 igual a zero. Observe o tamanhão dessa expressão aí que a gente vai ter que arredondar, tá bom? Aplica a distributiva direitinho, tá legal? Não esqueça de aplicar a distributiva. 300 vezes 1, 300 vezes T, 300T. 300 vezes menos 90, menos 27.000. Mais 750 vezes 0,1 dá 75, tá legal? Aplicando a distributiva, 750 vezes 0,1 resulta 75 vezes T, 75T menos 75 vezes menos 30, 22.500 igualou a zero. É essa a operação que a gente vai ter que fazer, tá bom? Vamos rapidinho? Grupou aqui 375T igual a menos 27.000 com menos 2.250 vai dar menos 29.500. Menos 29.500 vai ser igual a, bom, vamos ver aqui, olha, vai ficar 29.000, olha, 29.250, tá legal? 29.250, 375 divididos por 29.250 vai dar um valor aproximadamente igual a 78 graus Celsius, ok?